Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, 14, 22. Eu vou ler aqui na nova versão da linguagem de hoje. Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 14, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele andava, mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se o Senhor é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, porque você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é mesmo o Filho de Deus." Amém? Quero falar um pouco sobre o verso do reverso, sobre a capacidade que nós temos de olhar sempre de um outro jeito, sempre de uma outra maneira para aquilo que parece ser tão comum. Se você olhar para o verso, você vai ver o outro lado de uma folha. Se você olhar para o reverso, você vai ver olhando para trás. Se você olhar o reverso do verso, você vai ver a folha do mesmo jeito. Virou, desvirou. De repente você está olhando para a folha da mesma forma. Então o verso do reverso é uma forma de eu e você sermos acompanhados por Deus de uma maneira que não necessariamente no mundo natural a gente se vê. Mas a gente nunca mais é o mesmo. A partir do momento que você se revira e desvira, e Deus mexe para cá, mexe para lá, você é a mesma Rosana. Todo mundo que olha para você diz: "Ah, é a Rosana, parece com ela, tem os traços do físico dela, tem os traços do rosto, ela sorri do mesmo jeito, ela fala do mesmo jeito." Só que alguma coisa mexeu com ela, e ela, apesar dela não estar desvirada, apesar dela não estar de ponta cabeça, eu sei que ela foi mexida para lá e para cá. Então nós gostamos muito de roupas novas. As roupas novas estão engomadas, estão com as marcas das dobras, e a gente gosta de sentir aquele cheiro novo. Mas gostoso mesmo é quando você põe ela depois de um banho, e você já lavou ela, e ela se encaixa exatamente no teu corpo. Então, muito do que tem que acontecer com as nossas vidas precisa de alguma manipulação, de alguma intervenção. Não estamos prontos só porque nascemos, só porque decidimos andar com Jesus, não estamos prontos. Então Jesus decide levar a gente para lugares que jamais a gente seria levado. Jesus decide fazer com que a gente dê espaço na nossa vida, na nossa caminhada, para segurar a onda em lugares que a gente não queria que Deus pudesse nos livrar. Aliás, eram lugares que a gente diria assim: "Eita, o Senhor vai me livrar." Muitos de nós olham para o seu dia e dizem assim: "Eu não vou passar nenhum dano, porque o Senhor está comigo."
Eu não vou passar nenhuma dificuldade. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Mas quando Deus te vira do verso, do reverso, do avesso e bagaça com a tua vida, Deus sempre vai ter um caminho esquisito para nos conduzir durante ou no meio de uma tempestade. Eu e você precisamos saber que Deus, Ele não afasta de nós a possibilidade da tempestade e mais, em alguns momentos é Ele que nos conduz até elas. É Ele que não determina que ela será o fim, mas ela tem um propósito definido, ela tem um porquê de existir, e aí então nós saímos de perto do movimento que nós achamos que é de Deus. Eles estavam ao lado de Jesus, eles estavam caminhando com o Mestre, e o Mestre estava multiplicando pães e peixes. Uma maravilha havia acabado de acontecer, e Jesus, à hora de despedir a multidão, disse para eles: olha, saiam de perto de mim, não fiquem perto de mim. Nesse momento, Jesus está ensinando eles o que fazer quando Jesus está em silêncio. Que é uma das coisas que eu e você entramos em desespero quando os céus se calam. Quando nós estamos atentos, estamos alinhados, prontos para ouvir uma direção de Deus correta, que vai nos trazer bênção. Certamente, se eu e você ouvíssemos a voz de Deus dizendo: filho, passa por aqui que tem uma tempestade louca para você enfrentar. Você ia, William? Olha, Sumaila, eu quero dizer para você que começou a pior semana da tua vida. Vai, filha. Você ia? Ou você ia dar uma enroscada, uma engasgada? Pois é, quando Deus trabalha com a gente é surpreendido com essa proposta de Deus tirar a gente de uma pompa, de um milagre, de uma grandeza. Acabou de acontecer um sinal poderoso, e aí a gente então é levado por um período de estranheza. Nós também, eu e você, somos levados a um nível mais profundo de medo. Porque no meio dessa tempestade, o buraco fica mais intenso, porque eles estão vendo, além do pavor de uma tempestade, eles estão vendo quem? Um fantasma. Você já imaginou? Você está lá, meio mexido, você está do avesso, do inverso, você está inteiro mexido. De repente, você não sabe por que daquela tempestade no meio do caminho, e você ainda enfrenta um monstro, um fantasma, um susto que vem ao teu encontro. Então o medo aumenta. Quando Deus te leva ao tratamento, o medo aumenta. Você pode dizer para quem está perto de você? Quando Deus te leva para o tratamento, o medo aumenta. Quando Deus te leva para um tempo de tratamento onde Ele mexe, sacode, vira para lá e para cá, o medo aumenta. Dá a impressão que você está sem nenhum recurso. Dá a impressão que você não vai conseguir sair. Isso é um engano. Por quê? Porque quando nós temos a nossa segurança, também não. Pedro, dentro do barco, também não ia ter muita segurança no meio de uma tempestade. Está entrando água, daqui a pouco eles vão naufragar. A ação de tirar a água daquele barco não seria suficiente pelo tamanho da tempestade. E já fazia horas que eles estavam ali. Então significa que eles já estavam cansados, fadigados. Mas no meio dessa tempestade, Deus te faz e me faz um convite de sermos levados a um nível mais profundo de medo, mas também de ousadia. E é engraçado que na escola do medo a fila é grande. A escola do medo faz um monte de gente ter até a lista de espera. Todo mundo quer aprender o que é ter medo. Mas ousadia, só um quis. Isso me faz destacar que no meio de uma multidão, poucas pessoas querem, de fato e de verdade, conhecer a proposta real do Evangelho e decidem ser virados do avesso. O verso fica do avesso e o avesso fica de verso. E aí a história fica mexida, mas não dá conta de dizer: eu vou dar um passo de fé na minha vida. Mas eu vim aqui hoje à noite para dizer: é a noite de você dar um passo de fé e de ousadia na tua história. Eu sei que está apertado, eu sei que está difícil, eu sei que a crise está tomando conta de você, mas é a hora de você pisar firme numa nova dimensão. E é Deus que te convida para essa estrutura. Então, além de você e eu sermos levados rumo à tempestade, eu e você estamos sendo levados ao medo e à ousadia, e nós estamos recebendo
uma coisa da mais preciosa que existe em toda a terra, que é uma atenção especial do mestre. Todas as vezes que você decide ir além, o mestre também vai além. Todas as vezes que você decide comparar a sua vida com Deus e ficar na superficialidade, o mestre também fica no raso. O mestre também, ele não avança um sinal. Mas quando você decide, eu vou, quando você decide se jogar para ele se lança ao teu encontro e você passa a ter uma atenção especial, principalmente quando ninguém mais acredita em você. Quando o medo, de alguma forma, tentou te paralisar e você que estava fluindo numa dimensão intensa, você que estava fluindo deliciosamente diante de Deus, de repente se depara com um fracasso. E é a hora de você se frustrar, é a hora de você dizer, Deus estava tão bom, Senhor, eu estava tão obediente, Senhor, eu estava fazendo tudo certinho, e agora eu estou fracassado. Você recebe a atenção que a gente não espera. Quando você permite Deus te tratar, Ele te leva a uma outra dimensão e o cuidado dele alcança o fracasso. Conheço pessoas que vivem a partir do fracasso, vivem por causa do fracasso, lutam com a vida porque na barca da sua história existe um grande fracasso. Mas quando você é mexido, invertido para lá e para cá diante de Deus, Ele se apresenta a você. E Ele não tem medo de olhar para a tua fragilidade. Deus não tem medo de olhar para você quando você não está legal. E eu sei que quando eu e você não estamos legais, nós temos vontade de ficar em casa. A gente tem vontade de ficar no quarto. Mas eu quero dizer para você que Deus está visitando a tua vida para que você descubra a beleza de ter a atenção dEle quando você não quer ninguém por perto. Quando você queria, na verdade, enfiar a tua cabeça numa oca e se esconder ali de vergonha daquilo que você está sentindo. Deus certamente, ao te virar do avesso, vai mostrar coisas que você não esperava que tivesse. Deus certamente, ao mostrar-se a você, Ele vai permitir que você conheça um Deus que você ainda não tinha visto. E é por causa disso que você precisa se acostumar. Você vai fraquejar. Você não vai dar conta de ser perfeito o tempo todo. Mas você tem Deus próximo de você, independente das circunstâncias. Eu não sei se você quer, mas está na hora de você falar, Deus, vira eu de todo quanto é lado. Vira para dentro, para fora, para o lado, para o outro, vira, desvira. Hoje eu acordei de manhã e pus uma camisa para poder dar a chave da igreja para alguém abrir. E a Cátia olhou para mim e falou assim, sua camisa está do lado inverso, hein? Eu falei, fica tranquila, eu não vou com ela não. Eu já pensei assim, né? Então, apesar da gente acordar meio desnorteado, quando Deus está tratando com a gente. E deixa eu fazer uma pergunta. Com quem que Deus está tratando efetivamente? Quem reconhece que Deus está mexendo na base da tua vida? Então, você sabe que é para você essa palavra. Deus está te levando rumo à tempestade. Deus está te levando a um nível de profundo medo. Pode ser essa semana. Deus, e agora? E agora toma um passo de fé, de autoridade. Eu vou, Senhor. Porque o mundo dos covardes fica lá dentro do barco, só enxergando, só vendo. E é gostoso aplaudir demais, ver a manifestação de Deus na vida da Rosana. É gostoso demais, não é, gente? A gente vê Deus tratando a vida dela. Quero ver quando eu e você estamos na moenda e a dor vem que vem feio, vem que vem quicando. Quem ouviu aqui a Rosana chorando, gente? Que choro feio era aquele? Porque crente, quando está em tratamento, chora feio. Não chora assim, não. Ó. Crente, quando sente dor, é... E eu e Cátia, a gente olhava um para o outro e ela... E a gente... E ela... A gente... A dor nos outros causa aplauso em nós. Mas eu quero dizer que apesar de nós ficarmos felizes, com a alegria de termos pessoas sendo transformadas, Deus também vai te pegar. E por causa da aliança que você tem com Jesus, pode demorar o tempo que for, Jesus vai te pegar. Você pode dar trabalho suficiente, você vai conhecer Deus pelo amor ou pela dor, mas nós estamos orando para você não ser perdido. Então, por favor,
Permita que a sua vida seja virada do avesso. E por causa disso você vai ter 3 verdades. Eu queria dizer isso e orar para a gente ministrar a ceia. Primeiro, se você quer ser invertido, virado, esquisitamente, levado para outros níveis, você precisa aprender que Deus está esperando sua obediência. Vai para o outro lado do lago. Sim, senhor. Come on, estou indo. Eu e você precisamos parar de gastar tempo. Ai, será que Deus está falando comigo? E a gente sempre fala isso quando é um desafio muito grande. A gente só não entende Deus e fica surdo quando é um compromisso muito pesado, né? Deus fala com a gente, filho, eu vou te abençoar. Oh Deus, eu estou ouvindo, aleluia, glória a Deus. Começa a virar espiritual ao extremo. Mas quando Deus fala assim, ei, vou tocar naquela ferida. Hã? Eu vou tocar naquele estreito. Hã? Pergunta para o teu irmão, você já ficou surdo alguma vez quando Deus falou com você? Obediência é uma coisa principal para quem quer viver uma nova dimensão. Então, se você não aprendeu a ser obediente, meu amado, é melhor você ir para o shopping. Porque senão vai ficar apertado para você. O ambiente da obediência, o contrário dela é rebeldia. E o contrário da rebeldia, e a rebeldia é o pecado de Satanás. Não seja filho do capeta não, porque ele é mau. O presente de Natal dele é brabo. Você tem a oportunidade essa noite de fazer uma aliança com Jesus e dizer, Senhor, tem coisas que eu não consigo ser fiel. Senhor, tem coisas que eu não consigo entregar. Senhor, tem coisas que eu não consigo abrir mão, mas eu quero sair daqui obediente. Eu quero sair daqui alinhado, eu quero sair daqui destacando a minha vida no nome de Jesus. Você precisa de obediência. Eu e você também precisamos, além da obediência, a gente precisa de experiência. Irmãos, nós precisamos experimentar. Deus está ali. Ai, que bonito. Vai lá, meu amado, toca ali. Ai, não tem vergonha. Vai lá, meu. Toca no manto de Jesus. Quantas pessoas estavam naquela multidão doentes? Só uma decidiu ir lá experimentar. Ei, você está perdendo tempo. O evangelho que nós conhecemos é o evangelho que você degusta. Você já parou para pensar que a ceia é um alimento que você sente gosto? É para você provar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou do pecado? Você já provou da bagunceira? Quando você era lá do rala-coxa, lá da estação? Não é? Quando você ia no Oba, a Tatinha confessou que ela ia nos piseiros. Tudo a pé, gente. Tudo a pé. Ela confessou isso aí. Na frente dos filhos. E ela ficou toda vermelha e falou assim, mas não é para vocês seguirem, não é para vocês seguirem. Mas ela foi. Você já teve coragem de fazer loucura por causa de um pecado, por causa de uma mulher, por causa de uma situação, por causa de uma festinha. Experimenta Deus. Deus é gostoso, Deus é bom. Ele aperta, espreme, mas a glória que é devida ao nome dele passa por você. Eu não sabia que ia me doer tanto, mas olhar o cumprimento da promessa na vida de uma pessoa ou de várias pessoas não tem preço. Cada vez que eu vejo alguém falando, obrigado, pastor, eu lembro daquele dia. Eu falei, só Deus sabe quanto doeu e o quanto dói, o quanto é um aperto. E Deus, 24 horas, diz para mim, você vai negociar? Você vai negociar ou você vai se destacar? Hein? Eu queria encerrar perguntando isso para você. Você vai amedrontar ou você vai se destacar? Você vai ser aquele que está olhando e aplaudindo? Ou você vai ser aquele que diz, ei, só eu quero experimentar. Deus falou que eu ia viver e eu não vivo essa vida abundante ainda. Cadê? Eu quero, Senhor. Não é para você chegar peitando Deus narigudamente. Mas é para você dizer, Senhor, a tua palavra diz que isso é verdade e eu vou viver esse princípio, eu quero experimentar e eu vou fazer a diferença. Se o mundo está fazendo de um jeito, eu vou fazer de outro. 11 discípulos decidiram ficar no barco. Pedro decidiu, ei, eu vou.
E eu não sei qual é a decisão que você tem tomado na tua vida, mas essa semana Deus está pedindo para você ser ousado. Nessa semana Deus está falando para mim aqui, tem circunstância que Deus não vai operar se você ficar rendido ao medo. Você vai precisar da ousadia de Deus. Recebe hoje, em nome de Jesus, porque você é obediente e quando chegar no final da semana você vai dizer: eu fui destacado no meio de uma multidão. Enquanto todo mundo estava fechando as portas, eu estou abrindo. Enquanto o mundo estava todo mundo desistindo, eu estou avançando, porque eu tenho uma aliança com Deus e eu estou provando do melhor tempo da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu não sei se você entendeu essa palavra, mas eu sei que o Espírito Santo tem a oportunidade e a habilidade de fazer com que você entenda. Porque aqui não funciona se você não provar. Deus não funciona se você não deixar Ele ser Deus. Então, por favor, feche os seus olhos e vê na sua vida o que é que você precisa para poder viver essa palavra. Será que você é aquele que ainda não se deixou ser o verso do reverso? Será que você ainda não aprendeu que estar com Jesus não basta só ficar olhando, tem que experimentar? Será que você não descobriu que o Evangelho é tão importante que não é para você falar que você já viveu, mas é para você continuar vivendo? Entrega isso para Deus. Talvez você esteja aqui hoje tentando se livrar da tempestade e você não está vendo que o medo que você está sentindo é Deus indo ao teu encontro. A insegurança que você está sentindo na tua alma é porque o fantasma está chegando perto de você e ele está te fazendo uma proposta. Ei, não fique com medo, seja corajoso, sou eu. E aí você vai levantar a tua cabeça e vai adiante. O Senhor está te mandando ir adiante. Seja destacado no meio dos outros. Não fique paralisado. Não seja moldado pelas circunstâncias. Viva pelo molde do caráter de Jesus. E seja surpreendido pelo inédito, pelo surpreendente, pelo extraordinário, pelo extravagante poder de Deus. De nos enxergar, de nos ver enquanto estamos fraquejados, enquanto estamos cheios de autoridade, em todos os tempos. Senhor, nós nos lançamos aos teus pés e nós declaramos que o Senhor sempre será Deus, mas nós queremos provar, nós queremos experimentar dessa grandeza que o Senhor separou para nós. Do que vai adiantar a nossa vida toda se a gente não pôde degustar o teu poder. Então, Deus, eu quero liberar essa palavra de ordem sobre a vida do teu povo. Esta semana Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória, e a nossa casa vai ser abalada, mexida, sacudida. Nós não vamos ficar paralisados, e o medo vai ser grande, mas é porque é o anúncio da glória de Deus, e nós vamos nos destacar em nome de Jesus. Pode pegar o teu povo e inverter para lá e para cá, joga para lá e para cá, mas por favor, faz cumprir o teu chamado e a tua vida no meio de nós, e aqui seja um povo levantado, um povo ousado, um povo que admira o teu nome, um povo que exalta o teu nome e dá passos além da sua segurança, dá passos além da sua certeza, porque ele acredita em Deus, ele confia na mão e na provisão de Deus. Deus, nós queremos vivenciar isso nesta semana e na nossa vida por inteiro. Por isso, ó Deus, consagramos a nossa história para isso. Consagramos, ó Deus, a nossa vida para isso. Consagramos, ó Pai, o nosso coração para isso. E assim também consagramos os elementos do pão e do cálice. E declaramos, ó Deus, que eles serão um alimento para a nossa alma. E eles farão que a nossa vida tenha esse discernimento, tenha essa clareza que sem Deus não dá. Com Deus pode ser que eu enfrente a tempestade, mas nela eu vou ter
ver mudanças, nela eu vou ser destacado, nela eu vou conhecer coisas que nem todo mundo conhece. Pai, destaca a tua igreja no meio dessa humanidade perversa. É o que eu oro hoje à noite. Destaca os nossos filhos no meio de uma geração perversa. Destaca, Senhor, destaca os pastores deste lugar, destaca os obreiros deste lugar, destaca, Deus, os evangelistas, os intercessores deste lugar, destaca, Senhor, os Pedros da nossa geração. Onde estão os Pedros da nossa geração? Nós estamos olhando covardes, olhando e com medo. Onde estão os Pedros que dizem: eis-me aqui, eu vou, eu me jogo? Então nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor, pode contar conosco. E mexendo com a nossa identidade, a grandeza do Senhor vai abalar a estrutura do inferno, e nós vamos pisar na cabeça dele, e o teu nome será glorificado para sempre e sempre sem fim. Pai, que seja assim no nome de Jesus, que a nossa identidade tenha esse gozo para a glória do Senhor. Deus, nós consagramos os elementos do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão no teu corpo, e o sangue que vamos beber seja a comunhão no teu sangue, Jesus. Nós declaramos que este gostinho que tem o pão e este gostinho que tem o suco seja exatamente, ó Deus, o símbolo de que nós estamos provando que o Senhor é bom, que a nossa vida está sendo entregue a um plano de mudança, e isso está nos levando a outra dimensão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu tenho um dos sonhos pastorais, é a oportunidade de escrever um livro. Eu tenho escrito as células, nós estamos na 42ª célula escrita, e eu vejo pessoas dizendo: eu estou sendo abençoado, isso aqui está mexendo comigo, isso aqui está mudando a minha identidade. E eu disse: Senhor, quando eu completar 100, eu quero publicar o livro dessas células, como células, para que outras pessoas possam usar esse método diferente de evangelismo. Mas eu também tenho o sonho de escrever um livro usando esse texto, porque a revelação que Deus me deu desde o começo, que Deus sempre vai nos chamar do meio da malhada, e Deus sempre vai nos levar com os nossos recursos, mas vai chegar uma hora que Ele vai nos tirar dos nossos recursos, e Ele vai nos fazer andar sobre os recursos dEle. E ainda que a gente seja insuficiente, Ele vai nos acolher e conhecer uma porção da sua graça, e Ele vai voltar de novo conosco para o barco. E toda essa trajetória que o texto vai levando, Deus me deu uma revelação muito profunda em relação à identidade humana. Eu não posso explanar isso aqui com muita intensidade, porque é muito tempo, mas eu gostaria muito de publicar aqui a vocês que eu tenho esse sonho de ver a nossa humanidade se despindo e fazendo da glória de Deus o seu modelo de vida. Quando Pedro sobe no barco de novo, não é mais o mesmo barco. Quando Pedro olha para aqueles discípulos não são mais o mesmo. Quando Pedro olha para Jesus, depois que subiu no barco de novo, ele não estava indo mais o mesmo Jesus. A experiência que ele acabou tendo o impactou ainda mais profundamente. E eles chegaram do outro lado do rio, e quando eles chegaram do outro lado, pessoas foram curadas, libertas, salvas para a glória do Senhor. Então eu quero pedir para vocês orarem por isso, porque eu sei que está chegando a hora dessa explosão. E esta multiplicação, ela vai acontecer pelo desejo dele de curar a sua igreja. E eu sei que isso tem resistência. Eu sei que isso, algumas pessoas, ou até mesmo o próprio Satanás se levanta dizendo: não toca nisso, que isso é pesado. Mas eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu entrei num caminho que não tem volta. Não tem volta. Não negocio. Eu prefiro a morte do que negociar esse princípio. Eu prefiro a cadeia do que negociar esse princípio. E eu quero declarar para vocês que eu vou viver esse sonho.
e que eu quero viver olhando para vocês e vendo essa realidade de que você saiu da sua vida. Você viveu a vida de Deus. E Deus, quando te reverteu o verso, quando você se olhou de novo para o estado normal, você não é mais a mesma pessoa. Eu declaro isso em nome de Jesus. Como um ato profético. Como uma despedida para você do culto. Eu quero que você saiba que sua liderança não quer você sentadinho aí, olhando e aplaudindo. Sua liderança quer você se remexendo e dando espaço para a grandeza de Deus. Tem muito sonho parado. Tem muita promessa de Deus esquecida. A Tiana não morreu por causa disso. Você ainda não morreu por causa disso. Deus me pediu para avisar que tem 3 pessoas aqui que passaram por livramentos de morte essa semana. Exatamente por causa disso. Deus te livrou da morte exatamente porque Ele precisava dizer para você: ei, eu tenho um sonho. Eu tenho um projeto. E não foi preciso você andar de carro para ter esse livramento, não. Então Deus está te avisando porque para você não ficar achando que você está esquecido no meio da malhada. Se você se colocou debaixo desse pastoreio, Deus separou esse pastoreio lá atrás, dizendo: tem coisa feia que eu quero mexer na minha humanidade. Eu escolhi você para falar isso. Sabe uma coisa que Deus me falou antes de falar isso, Rosana? Ele disse assim: eu amo esse menino. Eu mandei a mensagem para o rapaz. Eu ainda quero trazê-lo aqui. E eu vou dar um desporro nele bem grande. Nós vamos ajudar, nós vamos bater nele de verdade. E aí ele disse assim, eu mandei uma mensagem para ele, dizendo: boa viagem, Deus te abençoe, nós estamos te esperando. Nós estávamos promovendo o primeiro evento que até hoje tem lá no Mato Grosso, que chama Santidade ao Senhor. Era um movimento de cura entre os jovens. Fiz a música tema, estávamos lá, e eu já estava moído, bagaçado, destruído, já não tinha força mais para nada. E quando eu mandei essa mensagem, Deus deu essa revelação para ele. E ele me contando, ele disse assim: olha, Deus me falou que Ele te ama muito, mas você não sabe ainda disso. Porque era exatamente o lugar onde Ele precisava mexer e tratar. Que era o lugar da identidade. Então, meu amado, eu não tenho dúvidas de que debaixo do meu pastoreio as pessoas devem ser curadas. Elas não vão ter evento, não vão ter movimento, não vai ter frufru, vai ter cura. E eu estou cada vez mais engajado nisso. Quer ser pastoreado? Vivencie cura. Deixa a cura acontecer. Nós não vamos perder tempo com outra coisa senão em ver a sua vida no cumprimento da promessa. E se a gente tiver que comer o que tiver que comer, se a gente tiver que gastar o que tiver que gastar, para isso vai sempre valer a pena. Mas para outra coisa não. Eu não estou disponível para outra coisa. Então, por favor, participe da ceia hoje dizendo: eu quero esse compromisso. Eu quero essa aliança. Nós vamos fazer hoje um tempo diferente. Eu vou ministrar a bênção. E nós vamos sair da igreja com a ceia. Como um sinal de que eu não quero experimentar Deus só na igreja. Eu estou rumo à minha história. E eu quero experimentar Deus na minha realidade. Você entendeu isso? Vou chamar o ministério de louvor aqui. Essa semana nós temos o coral. Terça-feira. Vai ser uma bênção se você puder estar com a gente. 8 horas. As células estão espalhadas. Se organize para estar em uma. Né? Ela nos ajuda nesse processo. Você que nos visita hoje, é importantíssimo que você já se envolva em alguma célula. A Rosana vai numa, gruda nela. Viu? Aqui também, né? Vai tudo com a Rosana lá. Amiga do Fábio, vai tudo. Cola nela. Entendeu? Onde ela for, você vai. Certo? A Jaelice está indo na célula, aleluia. Achei que ela ia falar assim: eu quero, aleluia, para mim essa palavra.
Vamos colocar de pé. Pastor, eu posso levar a ceia para o meu marido que não veio? Pode. Pastor, eu posso... Você pega um copo descartável, joga lá, porque esse aqui é pequenininho. Esse aqui você pode levar, mas ele é pequenininho, vai cair no carro. Mas é importante que você diga, minha vida tem aliança com Deus e eu vou experimentar isso em nome de Jesus. Todos entenderam? Estende suas mãos. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje eternamente, hoje para sempre, seja sempre assim, seja. Aqui ministrando no altar, conduzindo você para ir embora. Não vai ter ninguém na porta te impedindo de ir embora. Mas eu quero pedir para você que o abraço de espremer laranja está com você. A minha bênção, o meu cheiro, o meu beijo, meu abraço, dizendo boa semana para você, está junto com você. Eu desejo que você seja feliz. Eu desejo que você seja bem-aventurado, no nome de Jesus. Então você vai sair do seu lugar. Você vem pelas laterais, vai pelo meio. Se você quer pegar copinho descartável para encher de vinho, pode pegar, para levar embora para casa. Mas sai daqui com uma aliança com Deus. Sai daqui com um selo firmado no verso do reverso. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode vir. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então você pode pegar e já tomar. Se tudo se você está vai levar para alguém, vai lá, pega um copo descartável, quando vem pra cá. Sim, que Deus abençoe tua semana. Quando dizes não, se ouça a tua voz ou não. Em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. És Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem,
quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. És Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. És Deus. Som. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. És Deus. És Deus.
ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou.